Perfeito, professor. Muito obrigada pela fala. Brilhante a sua apresentação. Professor Lindeberg, então agora vamos dar andamento ao nosso painel que irá tratar sobre o futuro da profissão farmacêutica no Brasil, na assistência farmacêutica e regulação de medicamentos. Já estamos aqui com nossos painelistas e eu os convido a ligar a câmera, vou solicitar para começar, a transmissão. Sem mais delongas, nós contaremos nesse painel com a presença de professor Lindeberg, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e presidente do INAF. Também contaremos com o doutor Heber Bernardes, do CONAS, Elton Chaves, do CONASEMES, João Batista Júnior, da Anvisa, e Maria da Conceição Gomes, da ANS. Sejam muito bem-vindos e começaremos agora. Muito obrigado, Vitória. Eu vou passar. A gente está um pouquinho atrasado, eu tenho paciência. Vocês, por favor, hoje é o nosso dia. Hoje é o dia da gente trocar. Depois de uma aula dessa, Elton, né, a gente sai muito mais motivado para qualquer outra atividade. E como, né, eu sou um cavalheiro, vou passar a palavra para minha amiga Maria da Conceição, representando aqui a ANS, farmacêutica de formação, e que vai nos brindar com a fala dela, iniciando esse painel que vai tratar exatamente do futuro da farmácia no Brasil na área de assistência farmacêutica e de regulação do Sistema Único de Saúde. A palavra é sua, Maria da Conceição. Sua fã aqui de carteirinha, que é minha irmã, está assistindo aqui, comentando no chat, dizendo que lhe adora, e puxou minha orelha aqui, dissesse que se eu não falasse isso, ela ia ficar chateada comigo. Então, mais um motivo de eu agraciá-la. Seja bem-vindo e parabéns pelo nosso dia. Boa noite novamente, boa noite especial para a Lúcia, né, que é uma fofa, ela sim é uma fofa, uma pessoa que eu gosto muito. Mas eu acredito que no dia de hoje, a gente, depois de uma fala tão bonita, né, carregada de interesse pelo resgate da história da Faculdade de Farmácia de Ouro Preto e pela nossa história de um modo geral, a gente olhar para trás e pensar no nosso futuro, né? Eu fiquei imaginando ali, eu tive recentemente em Ouro Preto, estava fechada, eu fui lá com a minha filha, que também é farmacêutica, estava fechada a escola, foi em fevereiro do ano passado, vai fazer um ano, janeiro, aliás. E, assim, uma boa oportunidade a gente voltar quando tiver as condições que permitam a gente aproveitar a cidade, quem sabe fazer um belo evento na cidade, que tem tanta acomodação, para incluir esse conhecimento, a gente se aproximar e se apropriar de tanta coisa bonita e importante para a gente. Né? Isso a gente falando do passado, mas algumas coisas da palestra me tocaram a respeito da questão civilizatória mesmo dos farmacêuticos saindo das suas cidades, dos estudantes, sendo formados nas escolas, no caso Ouro Preto, e retornando para o interior, para outros estados, né? Até por conta da própria questão histórica da oferta da formação, né? Assim como em Salvador, né? E essa mudança e sendo o estabelecimento, a farmácia, aonde o profissional exercendo a sua profissão, com essa beleza toda mostrada aí nesse acervo, e essa preocupação do esmero, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que é indissociável do exercício da nossa profissão. Quer dizer, não dá para fazer mais ou menos, né? Só tem um jeito, só pode fazer bem feito. Não tem como fazer qualquer coisa, né? Então, assim, interessante essas coisas que a arte, a visão do artista, né? Porque o professor acabou, o professor Vitor, né? Acabou também trazendo essa coisa do artista, da arte, da visão, da beleza dos objetos, da beleza da farmácia, da beleza da profissão
está ali cristalizado, que a gente vai ter oportunidade de ver. Agora, a gente pensar que o nosso futuro, ou o momento que a gente está vivendo, também está carregado disso tudo. Quer dizer, retornando ao momento histórico que a gente viveu, domingo, com a transmissão para o país inteiro da reunião da diretoria colegiada da Anvisa e do papel dos farmacêuticos, não só das pessoas que têm cargo ou que ocupam função de coordenação, de gerência ou de direção, mas o papel do farmacêutico como profissional na regulação de medicamento. Como eu disse, a gente carrega da formação, se aperfeiçoa. Eu que entrei na agência, no caso a ANS, há 15 anos também, como os colegas entraram por concurso público, a gente vem se aperfeiçoando ao longo do tempo e construindo muita coisa juntos, né? Eu fico muito feliz de ver a Conitec hoje, como que a gente tem um papel social da Conitec tão importante, a gente ter a antiga CITEC, a lei ter transformado na Conitec, enfim, nós participamos disso, nós que eu falo, os farmacêuticos, tem muita gente que já participava naquela época, nos primórdios da implantação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, né? Na própria ANS, essa discussão veio, num setor que eu fui trabalhar, que me chamaram para trabalhar, a gente começando, hoje mesmo eu estava vendo um material na página da Conitec sobre escaneamento de horizonte, quer dizer, as novas tecnologias, como que isso é feito, esse monitoramento mundo afora. Quando isso chegou para a gente, em 2009, a gente falou, gente, o que é isso? O que é escaneamento de horizonte? Era uma coisa tão nova. Hoje a gente já tem um manual, está lá, tem pessoas se dedicando, estudando, enfim. Farmacêuticos, nós temos vários colegas que estão nessa área. No que se refere aos medicamentos na saúde suplementar, a gente, felizmente, cada vez estamos nos aproximando mais da Conitec, com a metodologia semelhante, embora a gente tenha particularidades, né? Cada vez nós estamos mais próximos na questão metodológica, né? Agora, embora eu não fale em nome da ANS, eu estou aqui falando em meu nome como farmacêutica, como profissional, eu não estou representando a agência nesse momento, não tenho delegação de poder para isso, mas eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque eu entrei na ANS no setor que faz a revisão do rol, e a gente não tinha metodologia estabelecida. Hoje isso tudo está normatizado, tem regulamento, se aplica a qualquer situação, a cada 2 anos tem todo um ciclo de revisão, se aplica a qualquer subscrição, qualquer um pode apresentar uma proposta de subscrição de incorporação de medicamento ou de outro procedimento. Então, recentemente, a análise, o ciclo de revisão do rol que está em curso, que deve terminar possivelmente até março desse ano, ele tem um ciclo enorme, mas ele é todo normatizado, ele é todo público, está na página da agência, tem um formulário para subscrição, tem toda uma documentação, toda lá, e a gente pode ver que está publicado, tem mais de quase 100 medicamentos para serem examinados. A consulta pública já foi feita a partir a todos os documentos que foram apresentados pelos proponentes e que chegaram a um conjunto de subscrições habilitadas aí à consulta pública, que quase 100 foram apresentados, receberam as contribuições, está tudo lá no site, quase 34 mil contribuições da sociedade, né? E agora está em fase final de elaboração dos relatórios, das notas técnicas, para isso ser também votado na diretoria colegiada. Então, é muito bom que a gente veja que há um espaço de trabalho para nós profissionais que
nos remete a uma formação sólida, que eu acho que sempre há que ser perseguida, abrangente, que ela seja mais, como é hoje, né? Com um espectro bem ampliado, mas que a gente tenha as bases para as áreas que a gente sentir ou se interessar, sentir que tem afinidade e que vá desenvolver suas atividades, como no meu caso, que trabalho na área de regulação, que era um trabalho que, quando eu cheguei na agência, que foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Com a contribuição de todos nós. Então, eu vejo o futuro da regulação, que não é a regulação de medicamento propriamente dita, que não é uma tarefa da ANS, essa tarefa é da Anvisa, a tarefa da ANS de incorporação, né, das tecnologias, sejam elas de qualquer natureza, e no nosso caso, que nos interessa, os medicamentos, elas cada vez têm critérios mais semelhantes, a metodologia muito aproximada, quase idêntica à da Conitec, para que nós tenhamos coberturas semelhantes e, a partir das coberturas dentro da saúde suplementar, com a sua lógica particular, peculiar, melhor dizendo, de cobertura a partir da vinculação do beneficiário a determinado operador, a determinado produto, também abre espaço ao trabalho dos farmacêuticos. Não só os farmacêuticos que trabalham, que se interessam, que vão fazer auditoria da utilização desses medicamentos, mas da utilização dos protocolos de utilização desses medicamentos pela rede assistencial, pela rede credenciada das operadoras, ou rede própria, se for o caso, e ainda o trabalho que a gente faz na agência, que é um trabalho de regulação propriamente dito, né? Então, eu acho que a gente tem um espectro grande, ao longo do tempo, a gente vai percebendo aonde que a gente tem afinidade, há que se estudar, há que se interessar por uma série de disciplinas, uma das que eu destaco nesse momento, que é a área onde eu estou trabalhando primordialmente, que é a informação em saúde. Sem isso, a gente não avança. Eu acho que esse é o grande gap que a gente tem no país, para a gente obter condições de avançar, né? Nós, farmacêuticos, temos um papel muito importante, felizmente, no que a gente tem feito de padronização dentro da ANS, que, embora não seja a área que eu trabalho, ela tem induzido, né, a uma utilização de uma terminologia que é basicamente a terminologia que vem da Anvisa, porque existe uma cooperação, né, no caso dos medicamentos, né? Então, a gente está avançando, mas a gente precisa também preparar os alunos, preparar os colegas, os farmacêuticos, para esse momento, para um momento que a gente vai ter cada vez mais a interface com todo mundo da tecnologia, da informação e da comunicação. Então, nós precisamos nos preparar para isso, nos atualizar. Recentemente, eu participei de um congresso da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que tem tudo a ver o tempo todo com a padronização, com a utilização do registro eletrônico em saúde. Nós estamos caminhando para isso e só vamos avançar se a gente for capaz de contribuir. Então, fica aqui as minhas palavras de incentivo aos colegas, que existe um espaço grande de exercício da profissão, que a gente tem que estar muito atualizado, seguir de perto esses avanços na área da tecnologia da informação, particularmente no que se refere à identificação do indivíduo, ao registro eletrônico em saúde, para a gente poder ter condições de avançar até do ponto de vista assistencial, porque a gente na farmácia, eu acho que vai ter até uma certa facilidade, a gente já tem instrumentos para isso, mas a gente tem que contribuir para essa integração na atenção aos pacientes
do ambulatório, tanto na farmácia em toda a sua amplitude, no ambulatório, no hospital, na farmácia comunitária, aonde quer que for. Né? E isso tudo é regulado, isso tudo tem que ser regulado, senão a gente não avança. Então, há uma série de oportunidades, né? Os desafios estão colocados, e eu vejo que nós temos muitas boas chances, oportunidades no futuro, se a gente se mantiver atualizado, acompanhando aquilo que é melhor para a população, onde está o interesse público de fato, onde está o interesse de Estado, onde as políticas públicas estão sendo efetivamente implantadas, porque é dessa forma, eu fico muito à vontade, porque nós, servidores efetivos de carreira, esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel. As administrações, os governos vão e voltam, e um se sucede ao outro, felizmente, esse é o ciclo da democracia. Mas nós, servidores de carreira, temos um papel muito importante. E eu me sinto muito à vontade, porque eu tenho muitos anos de carreira, não vou revelar quantos, né? Bastante tempo de carreira no serviço público. Eu comecei no Ministério da Saúde, trabalhei no SUS 23 anos, onde eu fui coordenadora da Comissão de Farmácia Terapêutica do município por 2 vezes, tenho uma longa estrada aí, trabalhei numa operadora de plano de saúde, com um núcleo de materiais e medicamentos, conheci uma parte do mercado, enfim, eu vejo que nós, servidores de carreira, temos um papel muito importante para assegurar, como ficamos orgulhosos no domingo passado, de ver o interesse público ser colocado acima de qualquer outro tipo de interesse e com substância, com densidade, com conhecimento técnico, com propriedade. É muito bom isso. E a gente acha que nós temos todas as condições para continuar com o exercício dessa forma. Muito obrigado, Maria da Conceição, aqui falando como farmacêutica da ANS. Eu passo a palavra para o outro braço, né, da regulação, o meu amigo João Batista Júnior, né, jovem, né, e já com muita responsabilidade na mão. Também farmacêutico, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você falasse. Vocês vão ter um tempo curtinho, porque, infelizmente, a gente avançou no horário lá na palestra, eu deixei o doutor falar, porque eu achei super interessante o que ele trouxe. E aí a gente tem mais ou menos 5 minutos a 7 minutos para cada um de vocês. E aqui, qual é o futuro da farmácia na área da regulação, João Vitor? Então, alô, doutor Lindenberg, obrigado. Boa noite aos colegas que estão aqui nesse painel. Para mim tem sido muito emocionante esse painel, porque eu fui aluno do Dr. Vitor, da Universidade de Ouro Preto, então, para mim, quando eu vi na programação que ele estava, eu não imaginei que seria tão emocionante para mim. Ele dá aula, não sei se ele dá aula ainda lá, mas na minha época ele dava aula de saúde pública. E das várias aulas que a gente tem na farmácia, a gente fica tão entusiasmado, né, com a tecnologia farmacêutica, com a biologia molecular e tudo, e a gente deixa a saúde pública de lado, e era uma aula que eu gostava, era sempre no final da tarde, de um dia exaustivo que a gente tinha de laboratório, e é uma aula que eu gostava muito, e sem saber, eu fui para a vigilância sanitária, que é saúde pública, né? Meu mestrado depois eu fiz em saúde coletiva, e agora eu volto de novo no doutorado em ciência farmacêutica, mas eu fiquei muito entusiasmado, porque realmente a Faculdade de Ouro Preto, a Escola de Ouro Preto, eles chamam lá em Ouro Preto a majestosa Escola de Ouro Preto, realmente ela deixa muito marcas. E eu vou aproveitar, eu tinha uma outra fala, assim, mas quando eu vi a apresentação dele, eu falei, eu preciso falar um pouco, conectar essa questão da assistência, né, assistência que engloba, assistência farmacêutica que engloba todas as ações, né, do farmacêutico e desse cuidado à saúde das pessoas por meio das ciências farmacêuticas. Eu pensei e falei, tenho que me conectar com essa história, né? Quando eu estava na universidade, em Ouro Preto, tinha outras ideias, né, para fazer na minha vida. E quando eu fui para a Anvisa, também eu era recém-formado, fui para a Anvisa. Lá na Anvisa, acaba que no processo que a gente entra lá, eu não tinha experiência nenhuma, era recém-formado, eu tive que ser formado pela agência. Então, eu fui mexer numa área de hemoterapia, de transplante,
né, de uma completamente diferente do que eu tinha pensado na farmácia, né, do que eu tinha sonhado, mas eu me apaixonei na hora, porque eu vi que eu tinha um papel importante naquele setor, que no Brasil é um setor muito importante no Brasil, a questão das transfusões, né, dos transplantes, tem um papel importantíssimo. Eu vi como que eu, como farmacêutico, poderia ajudar, ainda mais estando trabalhando numa farmácia, né, na área da ciência da regulação. E me surpreendi, porque realmente farmacêutico, como a questão da visão analítica, né, a visão sistemática e a visão do cuidado, são essas três visões importantes que eu trouxe assim, da universidade lá, da universidade do século passado, né, para trabalhar nisso e perceber que a gente estava diante de medicamentos especiais, né? E é uma discussão bem importante sobre isso, né? Quando a gente pega sangue, tecidos, células e órgãos, a gente pensa, não tem nada a ver, isso aqui fica no canto do hospital, isso aqui é um serviço e tal. E a gente vinha com uma discussão muito grande, os farmacêuticos, né, do mundo inteiro discutindo, de que a gente precisava encarar esses produtos como medicamentos. Não no ponto de vista com aspectos regulatórios específicos, mas que esses produtos precisavam ser encarados do ponto de vista de qualidade e segurança, porque são produtos injetáveis, né, que vão salvar a vida das pessoas e em situações emergenciais. E isso vai avançando, a gente vai discutindo, e em 2013 a OMS declara realmente produtos, né, hemocomponentes do sangue, por exemplo, como medicamentos essenciais. Isso foi uma vitória muito grande assim, de todo o grupo que trabalha, né, no mundo inteiro com esse tipo de produto, farmacêuticos em grande maioria, mas biólogos, médicos, enfim, outros profissionais. Enfim. E aí a gente tá aqui numa discussão importante no Dia do Farmacêutico, né, discutindo qual que é o futuro dessa profissão, né, desse profissional, em relação à assistência farmacêutica, né, a prestação de cuidado às pessoas, aos pacientes, né? E a gente depara hoje, por exemplo, a gente trabalha com o chamado produto de terapia avançada, né? A Anvisa recentemente ela publicou uma normativa que enquadra esses produtos como medicamentos especiais. Eles são registrados, né? São produtos de origem humana, que são células, são genes humanos, e são passíveis de todo enquadramento e regra regulatória de medicamento. É um medicamento, assim como outros países. E aí a gente começa a ver um horizonte muito diverso, né, para o farmacêutico. Nós estamos diante de uma altíssima tecnologia, né, uma biotecnologia super avançada, e o farmacêutico tem um papel fundamental, né? Hoje as grandes indústrias farmacêuticas que desenvolvem produtos têm se encaminhado por esse caminho, né, dos produtos gênicos, dos produtos de terapia celular, dos produtos de engenharia de tecidos. Então hoje a ciência farmacêutica, é claro, né, combinado com as ciências biológicas, com as ciências médicas, como é assim que se faz o desenvolvimento, né? O farmacêutico ele é um importante profissional desse grupo de desenvolvimento multidisciplinar e multiprofissional. Hoje nós estamos diante da capacidade de manipular genes, né, e transformar e colocar numa ampola, injetar no indivíduo para corrigir uma doença genética rara ou uma doença genética. E no futuro outras questões vão acontecer. A vacina, por exemplo, apesar de não ser uma terapia gênica, né, não é uma correção de um gene terapêutico, então não é uma terapia gênica, mas ela usa essa tecnologia que vem sendo estudado por esses anos aí de terapias avançadas, né? Hoje a gente sabe que hoje o Brasil, inclusive, está com esse autorização, né, essa autorização emergencial, numa vacina que é feita a partir de vetor viral, né, de um adenovírus de macaco, que foi feito uma combinação genética, e aí a gente tem o transgene, que é o transgene que traz o epítopo, né, traz o antígeno aí do SARS-CoV-2. E outras vacinas, tem vacina de RNA mensageiro, né? Então, a tecnologia avançou. E o farmacêutico precisa acompanhar isso. Eu trouxe um pouco do início da minha história para dizer isso, que eu venho de uma escola hiper tradicional, né? 1800, tem 182 anos nessa escola, e tive que me adaptar a essa nova realidade que o mundo trabalha. E rapidamente eu consegui fazer isso, porque eu acho que a base da formação do farmacêutico traz esse elemento, né? Esse elemento da capacidade. Quando a gente vocês todos aqui são farmacêuticos, sabem muito bem da nossa grade curricular,
e da diversidade que nós nos enfrentamos. Existe muita discussão sobre isso, né? Eu não acompanho mais a educação, mas eu gosto do assunto. Mas existe muita discussão, né? Vamos fazer o generalista para pegar tudo, vamos pegar o especializado. E essa capacidade do farmacêutico tem de contribuir, né, nos aspectos analíticos de qualidade nas várias vertentes da profissão, que o mais importante é o cuidado, né, de tudo isso que a gente pode oferecer, das tecnologias, né? Eu gostei muito que a colega Maria do Cristiano disse sobre a questão da informação, né? Eu acho que o farmacêutico hoje ele precisa lidar com a Big Data, né? Precisa lidar com informações que sejam capazes de monitorar a vida real do paciente. A gente não pode mais entregar um medicamento ou uma tecnologia avançada e simplesmente deixar aquilo acontecer. Hoje a gente precisa ter mecanismos robustos de monitoramento, de informação, de vida real, para que a gente, no meu caso, no caso da colega, né, a doutora Maria da Conceição, monitorar e regular. Mas eu acho que todo farmacêutico, eu acho que é um desafio para a formação, a gente ter visão, né, sistêmica, visão complexa, porque é isso que o mundo precisa e nós vamos ter muita possibilidade de oferecer os nossos serviços à população dessa forma. Rapidamente, só para a gente iniciar nossa discussão aqui. Muito obrigado. Desculpe, agradeço também você, João. Vou passar rapidamente. Obviamente, concordo muito com você. A gente tem aí um grande desafio e, evidentemente, a Anvisa é digamos assim, um pontapé inicial para a escola olhar o que vem pela frente, né? Porque essa interação técnico-social ela é muito presente hoje em dia, né? A tecnologia hoje ela avançou muito. Aqui a gente vai ter a discussão do ensino daqui a pouco. Você que nos assiste agora, estamos agora aproximadamente com 800 pessoas online, né? Pode ser muito para uma apresentação dessa, mas nós temos 200 mil farmacêuticos, salvo engano, no Brasil. Mas isso vai ficar gravado, não se preocupe, a gente vai deixar aqui no site do INAF. Vou passar a palavra aqui para Heber Bernardes. Eu gosto mais do outro sobrenome, que eu nunca consigo pronunciar direito. Representando aqui o CONAS. E, Heber, na sua opinião, qual será o futuro da profissão farmacêutica na área de assistência farmacêutica, aí olhando no horizonte dos próximos 5 anos? Professor, uma excelente pergunta. Dá até vontade de começar já pela resposta direta e objetiva, mas acho interessante contextualizar um pouco o raciocínio, né, do porquê que a gente está pensando nisso, que não difere muito do que os colegas que me antecederam pensam sobre o futuro. Obviamente que eu vou me limitar, né, a falar um pouco sobre o que é o papel do gestor estadual na assistência farmacêutica, né, que é a função que eu tenho dentro do CONAS, que é de representar, né, os gestores estaduais perante aí os fóruns nacionais. Então, você mesmo colocou, né, uma coisa interessante, a gente olhar para o passado para poder planejar o futuro e tentar imaginar o que a gente tem que se antecipar, não só o passado, mas o presente também, né? Então, assim, eu acho que olhar para o que a gente faz hoje, o papel que está sob a responsabilidade do gestor, nesse caso estadual, e enxergar os gargalos que ele enfrenta, né, e que limitam a sua atuação na gestão, eu acho que é o principal. Assim como o professor Vitor falou no começo da apresentação dele, é inevitável não pensar diretamente, quando a gente fala em assistência farmacêutica, pensar em acesso, em dispensação, né? Eu acho que é disso que o farmacêutico hoje, que está lá na ponta, o gestor estadual, municipal, mais foca, né? Se a gente fosse considerar, dentre todas as atividades de um gestor, aí um Pareto, talvez 80% do que ele faz hoje é dedicado à oferta do medicamento. E oferta, obviamente, implica num conjunto de situações que vão desde a produção, pesquisa, produção, registro, né, e regulação, que os nossos colegas representam aqui. Na esfera do SUS, a incorporação de tecnologias em saúde, né, e o próprio acesso, propriamente dito, que envolve
a tão conhecida seleção, programação, aquisição, isso é um mundo para o farmacêutico que vive na ponta. E, sem dúvida, em detrimento de tudo isso, ele carrega, né, um peso muito grande de atividades que limitam o exercício de outras atividades dentro do seu escopo, né? Então, essa parte gerencial ainda é uma situação muito pesada para o gestor estadual, né? Quando a gente fala em seleção, poucos municípios dos estados têm uma comissão muito bem estruturada e dedicada só a isso, né? Para ajudar. A gente está sempre fazendo múltiplas funções, né? A aquisição nem se fala, um processo aquisitivo, né? Os colegas que estão assistindo sabem, processos aquisitivos variam aí, na média, 120 dias, mas vários passam de anos um processo aquisitivo no setor público, não é uma coisa simples de ser feita, né? A programação de medicamentos nem se fala, né? Hoje a gente tem colegas gestores estaduais que dedicam uma semana do seu mês preenchendo planilha, né, para pedir medicamento, para solicitar medicamento ao Ministério da Saúde, e medicamento que a gente está falando aí de um orçamento bilionário, né, a título de exemplo do componente especializado. Então, essas atividades mais gerenciais, hoje elas ainda são um grande peso na atividade do farmacêutico, né, o professor Vitor também falou a questão do farmacêutico trabalhar com caixa do lado, né? Então, assim, a gente ainda confunde muito a atuação e o que limita, no meu ponto de vista, o exercício, talvez, dos serviços farmacêuticos que a gente vem conversando mais aí nos últimos anos, né? Então, isso é uma coisa que ainda limita. E, especificamente em relação ao papel do CONAS, ao meu papel em toda essa organização do serviço, né, da assistência farmacêutica, a gente tem interlocução no Conselho com representantes de 27 secretarias estaduais de saúde, que são indicados pelos secretários estaduais, que formam uma Câmara Técnica em que a gente discute, debate sobre os temas que serão pautados nas esferas, nos colegiados nacionais, né? Então, é assim que funciona. O CONAS tem uma série de assessores técnicos, não seria diferente na área da assistência farmacêutica, em que a gente tem essa interlocução com todos os secretarias, a partir daí formam-se os consensos e as demandas que a gente vai discutir, principalmente junto ao Ministério da Saúde. Né? A título de exemplo, essa semana a Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica se reuniu e definiu 10 pontos de pauta serem tratados esse ano como prioritários. Então, não é pouca coisa que a gente tem para discutir. Então, assim, precisa de tempo, precisa estudar, precisa bastante debate, mas volto a falar dessa outra parte da nossa profissão que ainda carrega um peso muito grande, né? Eu representando o CONAS, né, a gente tem espaço, a gente tem assento e toma decisões no comitê, na comissão intergestores tripartite, no grupo técnico de ciência e tecnologia. É ali que a gente pactua regra da CS, é ali que a gente pactua financiamento, é ali que as coisas acontecem para o SUS. Como bem citado pela Conceição, a Conitec, né, o farmacêutico tem um papel fundamental dentro, na mesa de abertura de 5 convidados, 3 são titulares do plenário, né, eu, Elton e Gustavo. Então, são farmacêuticos que estão lá, e para cada plenária, no mínimo uma semana de dedicação, né, de estudos preliminares, para a gente poder levar um embasamento técnico para lá. Então, são situações em que a gente acaba não aparecendo tanto, mas que fazem a máquina girar, né, que fazem a assistência farmacêutica acontecer. Vários grupos de trabalho paralelos, como de insulinoterapias no SUS, que a gente vai começar agora, a GT para criação de diretrizes para a política de medicamentos biosimilares, enfim, são todos locais em que o farmacêutico está inserido e que, de fato, requer, né, um tempo específico, uma dedicação específica. E aí, já partindo para o final, tentando achar uma resposta para o qual seria o futuro da nossa profissão na área da assistência farmacêutica, eu acho que a gente não tem como escapar
principalmente nos próximos anos, de uma agenda de automação dos processos, né? O João falou em Big Data, a Conceição falou em falta de informação, e a gente sofre isso na pele, né? A gente está vendo aí a crise dos medicamentos anestésicos e adjuvantes, né? Para intubação orotraqueal, o pessoal da Anvisa deu um apoio fantástico também para a gente na minimização desse impacto, mas são 1.600 hospitais de plano de contingência, isso a título de exemplo, né? Em que a gente coleta informação na unha, semanalmente, a planilha de Excel que a gente está tramitando. Então, assim, não dá mais, né? Então, é um farmacêutico que poderia estar dedicando seu tempo a outras atividades, né? Serviços farmacêuticos, serviços clínicos, e a gente ainda tem que se preocupar com essa parte gerencial. Então, hoje, se eu fosse apostar todas as minhas fichas em uma direção, pensando no futuro da nossa profissão, em facilitar, né, em otimizar os recursos existentes, seria, de fato, na automação dos processos, né? A gente tem uma base nacional de dados da ciência farmacêutica sendo formada, está na boca do gol, né? A gente está prestes a começar a consumir dessa base, são centenas de milhares de registros de dispensação de medicamentos em todos os municípios do Brasil. Então, a gente tem condições de utilizar isso de forma inteligente, né? E talvez propor padronizações, enfim, o próprio serviço de atendimento farmacêutico, clínico, a consulta, ela pode ser norteada com menos subjetividade a partir do conjunto de dados que a gente tem. Então, eu apostaria todas as fichas nisso e, sem dúvida, acho que o futuro nosso, enquanto gestor, né, estadual, dentro de uma farmácia, está diretamente ligado a um futuro de informatização dos processos e de automação do que a gente consegue fazer. Então, a princípio, acho que é isso que eu gostaria de destacar. Não sei se passei dos 7 minutos, mas, enfim, fico à disposição para o debate futuro. Você foi britânico. Obrigado. Espero que Elton também seja, mas eu queria só concordar com você, porque gestão não se faz sem informação, né? E gestão não se faz sem estratégia, né? Uma depende da outra. Então, eu queria parabenizar você, Heber, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. É um trabalho que pouca gente vê, só quem enxerga são os pares que estão diretamente com você. Acho que você, né, obviamente, nossa amiga, né, Lori Lembe, teve uma contribuição muito importante na época dela, e você soube, né, como um cara jovem, assumir uma posição também que é muito importante do ponto de vista de liderança, capitanear os estados, a assistência farmacêutica dos estados, no sentido de unir esforços e diminuir essa lacuna, né, que essa falta de informação proporciona. Então, não é fácil, e acredito também piamente que esses processos eles são muito importantes. Inclusive, digo que muitos estados, né, inclusive na época que eu estava, passaram por uma reestruturação organizacional, né, mostrando um avanço da assistência farmacêutica nessa área. Então, a gente passou, agora ainda falta uma base que tem que ser consolidada. Está aí o problema da logística da vacina, que vocês estão vendo, que é uma coisa que tem que avançar. Não é possível que o Brasil não tenha, né, os estados eles têm dificuldades, mas eles têm dinheiro e têm recursos, de certa forma, para ter uma solução mais perene, né? Então, concordo plenamente. E aí, agradeço a sua participação e colocação, e passo imediatamente para Elton Chaves, que também vem fazendo um trabalho interessante aí há algum tempo, né? Sobretudo na articulação, né, Elton? E na formação para o SUS. E aí, do ponto de vista de quase 6.000 municípios, 6.000 e pouquinho, nem me lembro mais a conta. 5.570. Obrigado aí. Bom, eu fico mais confortável no fim, e corroborando já com a fala de todos, né, do João Batista, da Maria da Conceição, e
endossando os seus elogios para o Weber, né, que é um parceiro, também corroborando com o que o Weber colocou. Olha, Lindeberg, eu vou tentar ser breve, como você determinou. Eu acho que eu vou começar uma frase mais forte, que para mim, assim, por uma exigência social, tá? Eu acho que o contexto de hoje, ele exigiu do sistema, ele exigiu dos profissionais de saúde, porque lembra das palmas? Né? Com as palmas vem mais exigência, vem mais responsabilidade. E essa responsabilidade, principalmente com tudo que a gente falou aqui, do simbolismo do Gustavo, né, do João Batista aí, do simbolismo dos textos da Anvisa, né, de tudo colocado, essa exigência ela vem nos próximos 5 anos. Por quê? Porque a sociedade ela vai pedir, né, o debate chegou do risco, o debate chegou do se posso ou não posso tomar um medicamento, se ele está, né, registrado ou não está, né, se eu consigo ter acesso, né, Heber? Se o SUS dá ou não dá, cobre ou não cobre, a ANS, os planos, enfim. Todo esse arcabouço, ele vem para nós, Lindeberg e colegas, de uma forma muito mais, digamos, mais forte, mais potente. Eu acho isso ruim, isso é uma oportunidade. Então, a frase que eu queria colocar para a Tiana, o que vai ser o nosso futuro? Eu acho que é cuidar melhor das pessoas e nos responsabilizar mais por esse cuidado. E isso perpassa por isso. Isso perpassa de implementar essas políticas. Né? A gente fala do SUS, mas vamos falar aqui da ciência farmacêutica. A ciência farmacêutica é uma política, é um direito. Né? E isso vai exigir todos esses indicativos que o João Batista colocou, Maria Conceição de onde falam, do Weber falando pelos estados, mas vai também pelo Ministério e pelos municípios. Veja, primeiro eu tenho que pensar em cima. Implementar a política perpassa eu desenvolver competenciabilidade. Por isso que a gente tem feito esse trabalho, Lindeberg, muito forte. A população exigindo mais cuidado, no município, nesses 5.570, ela está na porta do farmacêutico, ela está não só na porta da farmácia, nos pequenos municípios, ele bate na porta da casa do secretário, da casa do farmacêutico. Então, ele tem que estar preparado, sim, Heber, com todo. Eu acho que nós não vamos fugir ainda de ter que fortalecer mais o gerenciamento. Veja o que foi e o que está sendo agora. Né? A logística para a vacina, a logística para os insumos, a logística para o oxigênio, a logística para as seringas, a logística que foi na época, né, de garantir os medicamentos naquele momento difícil que foi, né, de garantir para as principais comunidades ficar sem. Isso veio muito forte, isso já era um desafio antes, eu acho que vai ser muito maior nesses próximos 5 anos, porque vai ser mais exigido. Então, esse gerenciamento, os colegas, a formação, os nossos professores, a grade curricular, ela tem que ainda manter forte, até por essa diversidade das competenciabilidades que a gente é formado, colocado pelo Batista, muito bem lembrado, né, e por toda a história que o professor colocou. E eu acho que não tem dúvida, não dá mais para ficar só no gerenciamento. Né? Não dá mais para ficar só no gerenciamento. Essa responsabilização com as pessoas a mais do cuidado, eu quero destacar, um pouco forte até no dia do farmacêutico, a política de ciência farmacêutica ela não é exclusiva do farmacêutico. A gente usou palavras assim, disrupturas, quebrar paradigmas, né? Os serviços farmacêuticos, a política, ela depende de muita gente. Só que o protagonismo é nosso. Não dá para fugir disso. Então, essa formação de líderes, por isso que é simbólico o tema, viu, Lindeberg? Nós temos que liderar esse processo, temos que liderar o gerenciamento. Por quê? Porque nós fomos formados muito bem para isso. Então, os desafios para os municípios, e aí isso vai ascendendo até as agências reguladoras, é que a gente aprimora esse processo de gerenciamento, porque ele vai ser exigido melhor. E outra, a gente vai ter sim, e não dá para ser o cara que é especialista só no cuidado, o cara que essas... não estou falando só da questão do generalista, mas a gente vai ter que aprender a liderar o processo na gestão, e aí fazer gestão é isso mesmo, a gente precisa dominar tudo isso de conhecimento, desde a automação, do que vem, e conhecer mesmo o que tem de subsídio técnico-científico, mas a gente vai ter que formar
para esses aspectos assistenciais. Nós vamos ter que... Uma geração nova de farmacêuticos que não foi formado muito bem para isso vai ter que se aproximar, sim, vai ter que entender melhor o cuidado das pessoas, e esse cuidado não é só dele, ele vai ter que saber se relacionar com os outros, com a equipe. Isso está na pauta. O Conasem vem trabalhando hoje com vários projetos, você citou, não vou citar aqui, eu vou fazer propaganda, peço que entre, né, na página, mas a gente está fazendo um trabalho já de discussão interna. É simbólico, eu sou o primeiro farmacêutico fixo no corpo técnico do Conasem. A gente teve contribuições, consultorias, mas os secretários entenderam, não é só pelo volume, né? O Weber falou, é bilionário, não é só pelo volume de recursos, mas os secretários de saúde, tantos municipais, e no caso do Conasem, mas também os estaduais, entenderam que essa é uma política estratégica. Então, nós vamos ter que preparar muito bem esse terreno, nós vamos ter que desenvolver mais ainda, aprimorar as competências e habilidades do profissional, porque vai exigir esse cuidado, esse gerenciamento mais refinado, né, cuidar melhor das pessoas e a responsabilidade dessas coisas que aconteceram, que vão estar... o fato do Gustavo e a equipe da Anvisa de a gente enaltecer isso vem para frente também, né? A nossa dependência aqui, científica, isso tudo vai ser um campo aberto para a gente ter que colocar. E não dá mais para ficar só num grupo pequeno de profissionais. Não dá para a gente também só contar com computador. A gente tem que ter essa cadeia, esse olhar, esse envolvimento desde a base. Eu acho que isso vai ser o principal desafio e eu acho que vai ser o futuro para os novos farmacêuticos que estão entrando, né, que vão ter que aprender a cuidar, a fazer o cuidado farmacêutico, vão ter que aprender a gerenciar bem, a programar, né, a dar as melhores informações com automação ou sem automação, né, Conceição, se for tiver que ser no pauzinho, no papel, ou no Excel, ou nos melhores sistemas, e se preparar para todas essas terapias avançadas que vêm, porque elas vão chegar na ponta, as pessoas estão lá, e a gente vai ter que estar preparado para receber toda essa carga, né? Vem uma carga e a gente vai ter que se preparar para isso. E, por fim, Lindenberg, então, assim, né, tentando fechar esse contexto, esse racional, eu acho que fica, né, fica isso, e que eu queria destacar, que eu falei assim, olha, não é só de farmacêutico, a gente não pode ficar por uma obrigação normativa. Eu acho que é esse, para mim, eu acho que é o futuro da gente quebrar. Eu acho que não é um paradigma, é uma realidade que a gente tem que mudar o pensamento dos nossos dirigentes da classe, eu coloco isso, eu faço isso, mas uma crítica construtiva mesmo, e dos dirigentes do setor público e privado. Né? Nós temos um conjunto de competências e habilidades que precisa ser bem aproveitado, né? Por necessidade e por resposta social a todas essas exigências que a gente tem que assumir esse protagonismo, formar líderes, sim, liderar os processos e sair de uma atuação e da ação desses serviços que são tão nobres e tão necessários e estratégicos para uma sociedade, né? Mas tanto a nível de município, do setor público quanto privado, mas sim, porque eu preciso desses serviços, eu preciso da ciência farmacêutica, dos conhecimentos desse profissional para implementar uma política estratégica para o país, né? Conseguir dar a segurança sanitária necessária para ela, e aí sim a gente fazer a gestão e toda a contribuição para o setor saúde como um todo. Né? Eu acho que vai ter outras mesas, Lindenberg, mas fica, os colegas da indústria, eu acho que a indústria, a gente teve uma ação articulada aí, Anvisa, Ministério da Saúde, ANS, enfim, todo mundo, no momento em que, por um exemplo, faltou medicamento para entubar as pessoas. Né? E todos os conhecimentos foram colocados à mesa. A gente precisou rever produção,
conhecimento daquilo que vinha, rever terapêutico daquilo que podia substituir, rever planejamento e rever capacidade fabril. Isso perpassa das indústrias também, olhar de novo para a competência profissional, das habilidades e competências que o farmacêutico tem, e a gente trazer de novo o setor para uma articulação que está caminhando nessa velocidade. Eu acho que fica de um exemplo da gente não desarticular todo mundo, né? O desafio é articular todo mundo. E o exemplo que você trouxe aqui, te parabenizando, que em cada instituição, em cada setor, está aí a contribuição da profissão e do conhecimento para fazer com maestria toda essa orquestra sinfônica que é o serviço farmacêutico em todas as suas facetas, tá? Parabéns, eu acho que foi o meu tentar, não sei se eu passei de 7 minutos, mas eu tentei Foi ótimo. fechar aí. Obrigado. Eu agradeço. Olha, tem 2 perguntas aqui, eu vou pedir desculpas às pessoas devido ao adiantado da hora, eu vou passar para vocês, né? Vocês podem responder diretamente. Uma coisa que eu já posso adiantar quem perguntou, né? Uma discussão aí para debater o modelo de compra no Brasil, essa lei 8666. E a outra pergunta também é com relação ainda a assistência farmacêutica não incorporou os coagulantes, né? Eu vou passar para vocês. O tema central daqui é o futuro da profissão farmacêutica no campo da assistência farmacêutica. E acho que foi tocado alguns pontos que eu queria fazer o fechamento do painel, que é exatamente esse. A gente tem, eu acredito muito que este caminhar para o cuidado, ele vai continuar, né, sendo redundante, e temos outro aspecto fundamental, que é a capacidade técnica que os farmacêuticos têm que ter, tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista técnico-científico, né? Eu acho que isso vai avançar muito nos próximos anos e vai demandar da academia, né, uma formação. A gente vai ter que fazer escolhas, viu, João Batista? Teremos que fazer escolha na formação, porque existe um problema. Um é de acesso, acho que o Brasil avançou muito na questão do acesso na nossa área, mas, sobretudo, na área de uso racional. E vocês trouxeram aqui duas vertentes, né? A gente tem problemas básicos com relação a isso e temos os novos tratamentos que virão e que você, olhando para os currículos de farmácia, isso passa muito distante, né? Então, a gente vai debater isso um pouco no ensino lá na última mesa. Eu queria dar 30 segundos para cada um de vocês se despedirem e certamente a gente vai aprofundar esse debate durante o ano. Aqui só foi o esquenta, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Eu passo a primeira palavra para a nossa querida Maria da Conceição. Eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz, muito orgulhosa da gente estar hoje comemorando o nosso dia de uma forma assim tão densa, muito legal, muito interessante, que a gente continua no exercício da profissão e na reflexão sobre esse exercício, se articulando, vendo as interfaces, vendo onde a gente tem as parcerias podem surgir, onde uma parte do exercício vai reforçando a outra, quer dizer, de alguma forma nós estamos juntando forças e mostrando e vivendo para aqueles que estão nos ouvindo, que a nossa vivência, ela, como profissional, ela exige esse olhar do todo, o olhar do cuidado, da atenção com aquele que é o nosso destinatário final, que é o cidadão, que é o paciente, e uma coisa assim tão ampla e, ao mesmo tempo, que exige de nós muita capacitação, capacidade técnica, conhecimento. É interessante que a gente não consegue dispensar nada daquilo que a gente teve na formação. Assim, queria ter algum argumento para falar, professor fulano de tal, para que aquela aula? Quer dizer, olha que interessante, tudo isso
nos é tão útil, né? Então, assim, aproveitem a vocês que estão nos assistindo, aproveitem as oportunidades, estudem, descubram aquilo que mais interessa, onde está o talento de vocês, porque tem espaço para todos nós, de alguma forma, darmos a nossa colaboração para a gente ter mais saúde, mais acesso, mais medicamento, melhores resultados para a nossa população e a gente se sentir como profissionais que somos, profissionais da saúde, com satisfação como cidadãos que somos, como responsáveis pelos resultados em saúde do nosso país, da nossa população. Muito obrigada a todos, parabéns para nós todos, um grande abraço. Valeu. João Batista, 30 Então, segundos. eu quero finalizar aqui a fala. O Elton, eu acho que fez um trabalho excelente de síntese, assim, então foi muito feliz na fala dele. Eu queria só mesmo dizer que realmente o farmacêutico ele é indispensável, né? E como o Elton disse, eu gostei muito da ideia de que cada vez mais nós seremos cobrados em todas as nossas linhas de trabalho, né? Porque é o reconhecimento da nossa essencialidade à sociedade brasileira. Nós somos importantes, né? E essenciais para a saúde pública do país, para a saúde coletiva do Brasil. Então, eu acho que nos demanda realmente, como a professora, né, a doutora Maria da Conceição diz, nos demanda realmente conhecimento, dedicação e parabéns a todos os farmacêuticos que estão ouvindo. Eu acho que nós realmente somos uma profissão, somos um grupo de profissionais muito importantes. E eu sempre falo, a gente discute muito com os profissionais de vigilância sanitária, que a grande maioria também no país são farmacêuticos. E a gente discute muito, olha, nós somos profissionais do risco. A gente é capaz de chegar em qualquer situação para avaliar produtos e serviços na sua eficácia, segurança, na sua qualidade, e ser capaz de avaliar os riscos, né? Então, eu acho que linha de horizonte aí para a gente cada vez mais nos aprofundar e ser para a sociedade realmente um profissional que possa dizer os riscos sanitários, né, envolvidos aí nos produtos e serviços de qualidade. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, João. Parabéns, Heber. Pois bem, professor, 30 segundos rodando aqui no cronômetro. Enfim, dando continuidade, acho, né, para não chover na molhada que os colegas falaram, acho que tudo isso é potencializado e a gente consegue mais sucesso quando a gente integra os atores, né, quando a gente troca experiências. Enfim, eu acho que a colaboração, né, da profissão de um com o outro é uma coisa que faz diferença nesse momento e obviamente, ter um evento desse oportunidade demonstrar um pouco o que o gestor faz e o que a gente pensa, enfim, né, sabendo que tem muitos alunos aí assistindo, muita gente que não tem tanta noção do que acontece, né, por trás do balcão, que a gente vai conseguir, de fato, a passos pequenos, mas a gente chega lá. Então, mais uma vez, parabéns a todos os colegas e muito obrigado pelo convite. Contem com o CONAS. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês, especialmente a você, Heber, meu amigo Elton Chaves. Bom, professor, 30 segundos rodando. Bom, eu, na verdade, eu queria aproveitar e agradecer mesmo, né? Eu tive a oportunidade de me graduar no Pará, fazer o mestrado no Ceará e o doutorado em Brasília. Então, acabei rodando mesmo e tenho muitos colegas. Então, primeiro eu quero dizer, vejam todo essa oportunidade que o INAF está trazendo, porque está de A a Z do que a gente precisa, né, reacender e rediscutir para a nossa atuação. Eu não fiz propaganda, mas assim, acesse o portal do CONAS, nós temos muita coisa trabalhando em conjunto com todas as estruturas do SUS, o CONAS, o Ministério, Anvisa, etc. Então, tem projetos em todos esses eixos que a gente está discutindo e eu queria parabenizar os farmacêuticos, mas em especial o grupo técnico que a gente tem. Exemplo da Câmara Técnica, a gente tem representantes em todos os estados, nos COSEMs, que faz a discussão em cada região de saúde e em todos os municípios. Então, é muito plural, é muito rico o processo. Então, são farmacêuticos que estão se dedicando, não é remunerado, né? Mesmo
e comprometimento. Então, parabéns a todos os farmacêuticos do SUS, todos os farmacêuticos do Brasil, né, em especial meu grupo técnico Getafe, do Conasems, e quem quiser conhecer nosso trabalho, em nome do Conasems, é só acessar o portal e agradecer novamente aqui a companhia do João Batista, do Weber, da Maria da Conceição, e obrigado, Lindenberg, mais uma vez, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu quero dizer a quem nos assiste agora que isso aqui vai ficar gravado, depois a gente vai compartilhar. Acho que isso é o primeiro evento, evidentemente, poderíamos estar falando aqui muito mais, mas em respeito aos próximos painéis, eu tive que apertar no tempo e agradeço a contribuição de vocês. Vou chamar a nossa Victória Libório, por gentileza. A gente vai dar um intervalo agora muito rápido, de 5 minutos. A gente tem 2 painéis para finalizar o dia. Um em farmácia hospitalar, o futuro da profissão farmacêutica na área de farmácia hospitalar, com 3 painelistas iguais a esses que estão aqui, e que vai ter um debate interessante. E, por último, que é para fechar com chave de ouro, a questão do ensino e pesquisa com grandes pesquisadores e professores, né? Assim como o doutor Vitor Godoy iniciou à noite, encerraremos com a academia, né, o final da noite, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem conosco, né, tomem um café, tomem uma água e voltem 5 minutinhos. Victória, algum aviso? Eu já fiz seu papel para a gente adiantar. Já adiantou a vida, melhor ainda. Então, pessoal, nos vemos daqui a 5 minutinhos.